Olá! Neste vídeo vamos focar na representação e acesso aos elementos de uma matriz no R. Matrizes são vetores com um atributo de dimensão, que é um vetor inteiro de tamanho 2. O primeiro elemento indica o número de linhas e o segundo elemento o número de colunas. Então vamos criar a matriz M. Nós usamos a função matrix. Essa função possui os seguintes argumentos: data, que é um vetor que contém os valores das células da matriz. nrow é o número de linhas, ncol é o número de colunas. Byrow indica como a matriz é montada. Se for true, ela é montada linha a linha. Se for false, ela é montada coluna a coluna. E o argumento gnames indica os nomes das linhas e das colunas. Então vamos exibir a matriz. Os valores das células são os números de 1 até 6. Tenho duas linhas, 3 colunas. Byrow é igual a true, significa que eu vou dispor desses 6 elementos, começando pela primeira linha até completar o número de colunas. Então 1, 2, 3. Depois eu passo para a segunda linha e completo com os números restantes até completar a matriz. Os nomes das linhas, tratamento 1, tratamento 2, e os nomes das colunas são desfecho 1, desfecho 2 e desfecho 3. Então, se eu executar esse comando, vai gerar a mesma matriz anterior. Mas ele omite o nome do argumento data e não inclui o argumento gnames. Quando o nome de um argumento não é especificado, o R tenta associar um objeto à respectiva posição do argumento. Assim, nessa função, o argumento data, por ser o primeiro argumento da função matrix, recebe este objeto, que é um vetor com os números de 1 a 6. Para facilidade de leitura, é recomendável colocar os nomes dos argumentos na chamada de uma função. Como gnames não foi especificado, os nomes das linhas e das colunas serão os números das respectivas linhas e colunas. O argumento nrow também não foi especificado nessa chamada. Como há 6 elementos na matriz e nós especificamos 3 colunas, então o número de linhas é obtido dividindo o número de elementos pelo número de colunas, 2 linhas. Esse outro comando vai gerar de novo a mesma matriz, mas agora nós especificamos o número de linhas e não o número de colunas. Mas o número de colunas é obtido dividindo o número de elementos da matriz pelo número de linhas. 6 dividido por 2, 3 colunas. Se o argumento byrow não for especificado, então a matriz será construída coluna a coluna. Então, se executarmos esse comando, vemos que a matriz agora vai ser preenchida com os números de 1 a 6, mas começando pelas colunas. Então, na primeira coluna recebe os números 1 e 2, a segunda coluna os números 3 e 4, e a terceira coluna os números 5 e 6. Se os valores da matriz não forem especificados, todos eles vão receber NA. Então, a matriz criada por meio deste comando é preenchida com NA, já que o argumento data não foi especificado. Para obter as dimensões da matriz, nós usamos a função dim. Então, o dim de M vai ser 2 e 3. Eu tenho 2 linhas e 3 colunas. Aqui eu tenho o argumento data, que só tem um valor. Então a matriz será formada com todos os valores iguais a 2. Matrizes também podem ser criadas a partir de vetores.
Inicialmente eu criei um vetor de 1 a 10, do tipo inteiro. Ao especificar que a dimensão de M recebe um vetor com os valores 2 e 5, eu crio uma matriz com 2 linhas e 5 colunas. Então o M agora vai ser a matriz formada pelos números de 1 a 10, coluna a coluna. Então a primeira coluna são os 2 primeiros elementos, a segunda coluna com os terceiro e quarto elementos e assim por diante. Outra forma de se criar matrizes é pelo uso das funções cbind ou rbind. Então, vamos supor que eu tenha um vetor com os números de 1 a 4, outro vetor com os números de 10 a 13. Então, se eu usar a função cbind com os argumentos x e y, eu vou criar uma matriz fazendo com que x seja a primeira coluna da matriz e y a segunda. Então, tem a matriz com x e y. X na primeira coluna e y na segunda coluna. A função rbind, de rowbind, significa que o x vai ser a primeira linha e o y a segunda linha. Vamos ver agora como extrair elementos de uma matriz. Vou criar uma matriz com a sequência de números de 1 a 16, com 4 linhas e 4 colunas. E a matriz é preenchida linha a linha. Então, a matriz é preenchida pelos números de 1 a 16, linha a linha, porque o argumento byRow é igual a true. Então, eu referencio um elemento da matriz por meio de índices entre colchetes, onde o primeiro índice referencia a linha e o segundo índice a coluna. Então, esse comando vai retornar o elemento na linha 2, coluna 4, que é o 8. Eu posso extrair todos os elementos de uma linha omitindo o índice da coluna. Então aqui eu extraio a terceira linha da matriz, mas eu tenho que incluir a vírgula depois do índice da linha. Analogamente, eu posso extrair todos os elementos de uma coluna, omitindo o índice da linha, mas eu tenho que incluir a vírgula antes do índice da coluna. Então aqui eu extraí a segunda coluna da matriz. Índices negativos excluem os elementos indicados. Então, esse comando vai excluir a terceira linha da matriz. Então, essa linha foi removida. Analogamente, este comando vai remover a terceira coluna. Este comando vai retornar as 3 primeiras linhas da matriz. E este comando vai retornar as 3 últimas colunas da matriz. Este comando vai retornar a submatriz formada pelos elementos da primeira à terceira linha e da segunda até a quarta coluna. Então, os elementos da quarta linha e da primeira coluna são excluídos. Finalmente, este comando retorna uma submatriz formada pelos elementos da primeira e terceira linha e os elementos da segunda e quarta coluna. Então, os elementos da segunda e quarta linha são excluídos, assim como os elementos da primeira e terceira coluna. No próximo e último vídeo dessa série, vamos abordar então os data frames. Até lá!